Nós vamos continuar aquilo que nós começamos a semana passada. Não deu tempo de finalizar toda a ministração, então a gente vai continuar a ministração da semana passada, tá bom? Então, na última ministração, o texto bíblico que nós olhamos, que nós estudamos, foi Provérbios, capítulo 23, versículo 7, onde o sábio Salomão, ele diz que assim como o homem, ele imagina na sua alma, assim ele é. Então, Salomão está dizendo o quê? Na verdade, o que o texto de Provérbios está nos mostrando é que a maneira como a pessoa pensa, essa maneira, ela vai moldar quem essa pessoa se torna. Então, a pessoa pensa algo sobre si e esse pensamento vai moldar o futuro dessa pessoa, aquilo que a pessoa vai se tornar mais à frente. Por quê? Porque é na alma que estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e também é na alma, e muitas vezes de forma inconsciente, que a gente toma a maioria das nossas decisões. Então, muitas vezes, as decisões tomadas, elas são tomadas de forma inconsciente pela maneira que a pessoa pensa, pela maneira que a pessoa foi formando, né, os seus pensamentos e sentimentos. Então, aquilo que uma pessoa alimenta na sua mente, isso vai influenciar nas atitudes, isso vai influenciar nas decisões o tempo inteiro, e isso vai definir os resultados da vida de uma pessoa. E é justamente por isso que a Bíblia vai nos ensinar que a vida, ela é construída de dentro para fora. O apóstolo Paulo diz muito isso em Romanos, principalmente no capítulo 12, versículo 2, ele diz: sejam transformados pela renovação da vossa mente, ou seja, que haja uma verdadeira transformação na sua maneira de pensar, interagir com seu ser interior, com a sua alma, consigo mesmo. Tá? Então, a gente tem que entender que essa transformação é de dentro para fora. Então, primeiro, dentro de nós nasce o pensamento. Eu disse a semana passada que a neurociência, estudos neurocientíficos dizem que nós somos acometidos, bombardeados por mais de 6.000 pensamentos por dia. Olha só, mais de 6.000 pensamentos passam na nossa cabeça o dia inteiro. E aquilo que você foca é aquilo que você se prende. Então, muitas vezes a pessoa recebe um elogio, esse elogio entra no ouvido e sai no outro. Mas quando recebe uma crítica, a pessoa trava naquilo, fica preso naquilo, formando ali pensamentos, numa tomada de decisão, e fica presa naquele sentimento. Então, a Bíblia está ensinando que a nossa vida é construída de dentro para fora. Então, para que haja uma verdadeira transformação, essa transformação não é uma transformação de fora para dentro. A gente precisa transformar o nosso interior. Primeiro é caráter, é o que está por dentro, para que depois haja, para que isso venha se reverberar para o lado de fora. Então, a gente, interiormente, pensamento que vai se transformar em atitudes, e atitudes que formam destino. Então, a gente pensa, esses pensamentos se tornam decisões ou atitudes, e essas atitudes e decisões no dia a dia estão formando o nosso destino mais adiante. Então, a gente está vendo também que a sabedoria bíblica, ela vai falar muito sobre domínio próprio. O livro Provérbios, capítulo 23, se você quer aprender acerca de sabedoria, leia Provérbios. Eu falei isso aqui a semana passada, 31 capítulos, leia Provérbios. Cada capítulo de Provérbios é um apontamento para a sabedoria de Deus, né? O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, e Salomão, ele foi instruído por Davi para pagar o preço para adquirir sabedoria. Tá? Então, se você quer aprender a ser sábio, estude bastante o livro de Provérbios de Salomão. Então, esse capítulo em específico, ele fala sobre alguns assuntos, né? Provérbios 23, como domínio próprio. Então, ele está falando acerca da inteligência emocional, né? Para que você tenha domínio próprio, para que você não deixe com que os seus impulsos, né, te dominem o tempo inteiro. Ele fala sobre foco. Uma das coisas que, na nossa geração, as pessoas se perdem muito são nas distrações. E o que mais nós temos ao longo do dia são distrações, principalmente com redes sociais. O tempo inteiro a rede social está bombardeando informação para nos manter conectado em tela. Qual que é a ideia do algoritmo? O algoritmo sugerir aquilo que você gosta, ou seja, o algoritmo, ele consegue fazer até uma leitura de calor. O tempo que você fixa os seus olhos na tela, se você fixa 1, 2, 3 segundos, é o suficiente para ele entender que você gostou daquele assunto, e aí ele sabe que você vai permanecer assistindo aquilo, e ele vai te mandar sugestões que têm a ver com aquilo que você parou o seu olho por 3 segundos. Esse é o jogo da atenção da internet. 3 segundos é o suficiente para que o algoritmo entenda que aquele assunto foi importante para você. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está condicionado, olha só que interessante, o nosso cérebro está condicionado a parar somente naquilo que vai resolver um problema, trazer uma ajuda ou que vai chamar a atenção dele. Então, se você parou 3 segundos para ver um vídeo, que seja o início de um vídeo,
o algoritmo, o robozinho vai entender que você gostou daquilo e ele vai ficar sugerindo. Qual é a ideia? Te manter distraído o tempo inteiro. Então, Salomão está falando sobre o poder do foco, que a gente precisa aprender a ser focado, não andar uma vida distraída. Olha só que interessante, a Bíblia, né, há milhares de anos atrás, está ensinando de maneira prática o que nós estamos vivendo atualmente. E ele vai falar também sobre direcionamento da sua mente, ou seja, para você aprender a direcionar os seus pensamentos e sentimentos, para você aprender a interagir com a sua mente. Então, quando uma pessoa ela aprende a governar aquilo que ela pensa, automaticamente essa pessoa passa a ter domínio sobre as suas emoções e as suas decisões. Então, quando você governa os seus pensamentos, você exerce domínio sobre as suas emoções, sobre as suas decisões. Agora, quando a pessoa não aprende a lidar com as suas próprias emoções ou com a sua própria mente, ela acaba sendo dominada pelos seus pensamentos, que sejam positivos ou negativos. Então, a primeira lição prática que nós aprendemos na semana passada foi que nós precisamos aprender a selecionar aquilo que entra na nossa mente. Nós precisamos aprender a selecionar o que entra na nossa mente. A Bíblia vai nos ensinar, eu expliquei para você que tudo que a gente está estudando aqui é base científica, mas principalmente bíblica, ok? Então, inteligência emocional à luz da Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 3 diz que nós devemos ocupar os nossos pensamentos com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro e com aquilo que é de boa fama. Ele está dizendo o seguinte: pense em coisa boa, meu filho. Não fica pensando em morte, desastre, coisa ruim, não. Ocupa a sua mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, com aquilo que é puro, com aquilo que é de boa fama. Ou seja, pensamentos vão surgir a todo momento. Nós é que precisamos aprender a filtrar aquilo que vai alimentar a nossa mente. Os pensamentos, eles vão surgir o tempo inteiro. Nós precisamos aprender a filtrar aquilo que está alimentando a nossa mente. Por quê? Porque aquilo que ocupa a nossa mente começa literalmente a influenciar as nossas emoções. Então, se a nossa mente está ocupada o tempo inteiro com desgraça, com morte, com problema, isso vai começar a gerar sentimentos, né? E você vai ficar com medo de sair na rua. Isso vai moldar as suas atitudes, isso vai moldar a forma como você vive no dia a dia. Para ficar mais fácil, para você entender, a nossa mente, ela precisa ser um filtro e não um depósito. Vou te explicar isso. Pensamentos, eles podem até aparecer, e vão aparecer o tempo inteiro. Eu disse que a nossa mente, segundo a neurociência, é bombardeada de pensamentos o tempo inteiro. Agora, cabe a nós decidir o que a gente vai fazer com esses pensamentos. Se eles vão permanecer e dominar a nossa vida ou não. Então, os pensamentos, eles vão vir. Apareceu, agora você é que vai ter o equilíbrio para aprender a filtrar o que é bom, reter o que é bom e mandar para fora aquilo que não serve, que não presta. Um exemplo, os pensamentos, eles sempre vão surgir. E ninguém tem controle sobre todos os pensamentos. A gente não tem o controle sobre os pensamentos. A gente pensa em algumas coisas que a gente fala, mas por que eu estou pensando isso? Agora, é interessante que mesmo não tendo o controle, né, existe a possibilidade da gente controlar o que a gente faz com os pensamentos. Então, o pensamento entrou. Agora, o que eu vou fazer com ele eu consigo controlar. Eu não consigo controlar o pensamento que vai vir à minha mente. Mas eu consigo controlar as minhas decisões e as minhas atitudes através daquele pensamento. Então, a mente, ela precisa funcionar como filtro e não como um depósito. O que significa um filtro mental? É avaliar o pensamento antes de aceitá-lo. Então, por exemplo, entra um pensamento ruim ali, sabe? Você está tentando romper numa área, não está dando certo, e aí você ouviu uma frase de que você nunca ia dar certo na vida, que você nasceu pobre, que ia morrer pobre, que não ia conseguir romper na vida financeira. Você aceita isso, o que o texto de Provérbios está dizendo? Assim como você pensa na sua mente, assim você é. Então, isso começa a dominar o seu pensamento. Se você não filtrar isso se torna um depósito, ou seja, vai entrar como um depósito, e é ele que vai controlar a sua vida. Então, o filtro é literalmente esse. É você avaliar o pensamento antes de aceitá-lo. Peraí, esse pensamento é bom ou ruim? A Bíblia me diz que eu tenho que pensar só em coisas boas. Não, ele é ruim, esse eu vou rejeitar. Tá? Eu vou te ensinar como é que faz isso. Na verdade, ensinei a semana passada, mas a gente vai falar um pouquinho mais. Depósito é quando a pessoa simplesmente guarda tudo sem questionar.
Então, falou uma coisa para você, você não vai dar certo na vida, seu casamento não vai dar certo, e entra ali uma palavra negativa, e você não questiona, você só aceita. Então, a sua mente aí é um depósito, como se fosse um depósito de lixo, vai jogando um monte de pensamento ruim ali, e você vai guardando, e isso vai te fazendo mal. Agora, como é que a gente faz para filtrar esses pensamentos na prática? Aprendendo a ressignificar os nossos pensamentos. Então, aqui é a grande chave. Ressignificar. Então, aprendendo a ressignificar, muita coisa muda na sua vida, tá? Muita coisa muda. Traumas do passado, coisas que você carrega uma vida inteira. Se você aprender a ressignificar é você aprender a falar consigo mesmo e emitir sinais para sua mente que você sabe o que aconteceu, mas que você não vai viver preso naquilo para sempre. Então, você está ressignificando, ou seja, trocando algo ruim por algo bom. Ressignificar nada mais é do que dar significado ou um significado correto para aquilo que aconteceu. Em vez de alimentar interpretações negativas na mente, né, que a mente cria automaticamente, você está trazendo um novo significado. Lembra que eu dei um exemplo? Você acorda para ir ao banheiro ali no meio da noite, e aí você está com a luz apagada, está meio sonolento, e aí você bate o pé na quina da cama, e aí você já olha para você mesmo e fala assim: hoje o meu dia vai ser um dia daqueles. Nada vai dar certo. Se eu já comecei, né, batendo o pé no pé da cama, quer dizer que hoje vai dar tudo errado. Qual foi o problema aqui? Bater o pé no pé da cama? O problema, na verdade, foi o significado que você deu para aquilo que aconteceu. Então, você criou um problema dando significado para algo que pode acontecer. Você acordar e chutar a cama sem querer, porque você ainda está meio sonolento. Então, essa é a grande questão, é aprender a ressignificar. Então, numa atitude dessa, numa situação dessa, ressignificar é o seguinte: gente, está tudo bem, eu só bati o pé da cama, doeu, faz uma massagem no dedo lá e vamos embora, não foi nada, foi só isso. Eu só bati o meu dedo no pé da cama, pronto, acabou. Entendeu? Então, às vezes fica alimentando pensamento, e aquela coisa, aquela loucura, não, porque hoje já começou com o pé esquerdo. Eu falei que pé é tudo pé, direito, esquerdo, não tem esse negócio, né? É bom que tem os dois, né? Então, que bom por isso. E aí a gente, às vezes, fica ali alimentando tanta coisa na nossa vida, às vezes uma discussão, aí, na hora da discussão, por exemplo, uma discussão de casal, na hora da discussão, acho que a única palavra que não vai falar é meu amorzinho, você é lindo, o restante, né? Mas é claro que precisa vigiar, tomar cuidado, porque palavras são como pedras atiradas em vidraças, lançou, quebrou, aí deu ruim. Mas a gente também tem que parar de alimentar, né, o tempo inteiro uma palavra negativa que foi lançada. Aí você não presta, aí você não sei o quê. Você fala: meu, ali foi na hora da raiva, assunto encerrado, acabou, né? Na hora que chegar em casa eu não vou receber brigando, não vou receber questionando, vamos conversar, ó, não foi legal, pede perdão, perdoa e segue. Porque senão você vai alimentar aquilo o tempo inteiro e aquilo vai influenciar nas suas atitudes, aquilo vai influenciar nas suas decisões, aquilo vai acabar com o seu dia, vai estragar a sua vida, tá? Então, ressignificar é simples, é só você trazer um novo sentido. Simples não, é difícil, mas é um exercício, tá? É trazer um novo sentido para aquilo que aconteceu. Porque quando você muda o significado das coisas, quando você muda o pensamento, né, mudando o pensamento, o que acontece? Você muda a emoção. Então, quando você começa a ressignificar, sabe, coisas ruins que te aconteceram, e você começa a trazer um novo sentido, olhar isso com um propósito, alguma coisa nesse sentido, essa emoção vai mudando, a maneira de agir vai mudando, tudo vai mudando. E é exatamente isso que Provérbios 23 está dizendo. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele se torna. Então, é você condicionando a sua mente para o sucesso ou para o fracasso. É você condicionando a sua maneira de pensar para uma vida de paz e prosperidade ou uma vida de derrota. Está claro até aqui, gente? Em nome de Jesus? Ó, vamos entender uma coisa aqui. O problema, tá? Para finalizar, o problema, essa primeira parte, não é o pensamento que aparece na sua mente. O problema é o significado que você decide dar para ele. Tá? Então, a questão é essa. Não é o pensamento que veio na mente, é o significado que você dá para ele. Então, é aí que mora o problema. Tá? O pensamento vai vir, não tem como fugir disso. Agora, o significado que você dá para o pensamento a qual você é cometido é que vai gerar um grande problema, né? Então, a gente precisa entender o que Salomão está dizendo aqui. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Se você se vê como um derrotado, um fracassado, sabe? Para você reverter isso na força do braço e no trabalho é quase impossível. Então, primeiro a transformação é aqui, ó, é na mente.
Então, primeiro eu começo a trabalhar aqui. Eu não sou isso não me define, sabe? Eu fracassei, eu me perdi, mas isso não me define. Eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou crescer, eu vou me desenvolver. Então, é a hora de você ressignificar. Ou seja, tirar algo ruim de dentro de você, começar a trabalhar isso, né? Questionando isso que é ruim e trazendo ali pensamentos bons, trazendo um novo significado para você mudar as circunstâncias da sua vida. Então, foi assim que nós terminamos ali. Nós até começamos, né, na segunda lição prática, mas aí eu dei só uma pincelada e nós não conseguimos terminar por conta do horário. Eu não quero correr, gente, e também não quero pular nada. Por quê? Porque essa série aqui é muito importante. Por que é importante? Quando eu falo sobre inteligência emocional, eu estou falando de algo que teve um impacto muito profundo na minha vida, né? Eu dediquei alguns anos da minha vida, 4 ou 5 anos da minha vida, estudando batalha espiritual. E estudando batalha espiritual, eu achei que tudo o que acontecia no meu casamento, na minha vida, era batalha espiritual. Então o casamento estava com problema. Não, tem um demônio aqui no meio e tal. E eu cheguei à conclusão que não era. Não tinha demônio, não tinha nada de espírito, né? Foi quando eu tive acesso, no meio dessa minha caminhada, eu tive acesso a esse conhecimento de inteligência emocional. E eu confesso que se eu não tivesse aprendido a lidar comigo mesmo, a lidar com a minha esposa, a lidar com os meus relacionamentos, eu talvez tivesse sucumbido aos problemas e às pressões da vida. Talvez eu não tivesse avançado. Então, a inteligência emocional, estudar acerca, né, da inteligência emocional, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente fala em desenvolvimento, tá? É desenvolvimento pessoal, isso aponta para a prática. É bem interessante porque a gente pode falar em psicologia, neurociência e inteligência emocional, e aí a gente vai fazer uma subdivisão. A psicologia vai levar para o lado clínico das coisas, a parte do estudo, da ciência, o lado mais clínico. A neurociência já é o estudo do cérebro, a reação cerebral mediante a pressão e esse tipo de coisa. Mas a inteligência emocional já aponta para o lado prático das coisas. Ou seja, como é que eu ressignifico um pensamento? Por exemplo, né, ouvi a vida inteira algo dos meus pais, que eu não ia dar certo em nenhuma área, que eu não ia conseguir isso, que eu não ia casar, que não ia não sei o quê, e aí você fica com aquilo na sua mente, você traz aquilo como uma verdade para você, e aí a sua vida começa a fracassar em determinadas áreas, e você entende que aquilo só aconteceu ou só acontece porque você foi condicionado àquilo. Então, a inteligência emocional é literalmente aplicar na prática, é você entender você por dentro, entender a sua alma, aprender a lidar com ela, aprender a lidar com as suas emoções, aprender a expressar suas emoções. Isso é muito importante. Tem muita gente que muitas vezes não quer expressar a emoção. Por exemplo, a emoção, o sentimento raiva, você precisa aprender a expressar corretamente. Tem gente que quando é acometido por raiva, sai na rua brigando com todo mundo, toma uma fechada e já quer fechar o outro cara. Essa pessoa é desequilibrada. Ela não é uma pessoa inteligente nas emoções. Então, aprender a expressar. O sentimento veio, você precisa mostrar para ele que você sentiu aquilo. Agora, você tem que encontrar uma maneira de expressar essa raiva sem ferir ninguém. Tá claro até aqui? Aí você arruma um jeito, sei lá, põe uma toalha na boca, morde, grita, não sei, faz alguma coisa, expressa, mostra que você está com raiva, para você mesmo. Você não precisa gritar com ninguém, brigar com ninguém para mostrar que você está com raiva, entendeu? Mas você tem que expressar, né? Tem gente, por exemplo, está num processo de dificuldade, um processo de depressão. Aí alguém fez uma graça, tentou alegrar, e a pessoa está com vontade de expressar alegria, mas ela não expressa. Ela está cultivando um sentimento de tristeza, ela está querendo se alegrar, mas ela não deixa sair um sorriso. Entendeu? Então você não expressa o sentimento, e não expressando o sentimento, é como se você estivesse lutando contra você mesmo, ou seja, lutando contra o seu próprio sentimento. Então, inteligência emocional para mim foi algo assim fundamental para a minha caminhada de vida, e por isso eu não quero deixar nenhum detalhe dessa série para trás. Eu quero entregar tudo para ajudar você também, em nome de Jesus, nos seus relacionamentos, tá? Eu tenho certeza de que, se você levar a sério o que nós estamos aprendendo e praticar, tá? Porque também não adianta você conhecer e não praticar nada. Porque se você tiver só conhecimento, mas não praticar o conhecimento não muda a sua vida. O que muda a sua vida é a prática do conhecimento. É quando você adquire um conhecimento, tem acesso a algo novo e aplica aquilo na sua vida. Então, o que vai mudar realmente é a prática do
do conhecimento, tá? Só conhecer não vai mudar. Você pode ser uma pessoa intelectualmente extremamente inteligente, cheio de conhecimento, mas não sabe o que fazer com isso. E a maioria das pessoas não sabem colocar na prática o conhecimento adquirido. Adquirem um conhecimento, mas não sabe como colocar na prática, tá? A lição 2, despertar a sua consciência da maneira como você está vivendo. Olha só, gente, nós aprendemos que a forma como nós pensamos influencia diretamente as nossas emoções, as nossas decisões e até o rumo da nossa vida. Então, na primeira lição, tá? Para que isso fique bem claro, nós entendemos que nós precisamos aprender a selecionar aquilo que entra na nossa mente. A gente não pode viver ou deixar com que a nossa mente se torne um depósito, a nossa mente precisa filtrar os nossos pensamentos, tudo mais, então a gente precisa aprender a ressignificar os nossos pensamentos. Agora, isso aqui é o primeiro passo, tá? Para que fique mais fácil para você. Até aqui, entender isso é só o primeiro passo. Agora a gente tem que avançar. Por que tem que avançar? Porque não adianta a gente apenas saber o que fazer com os pensamentos se a pessoa não percebe como ela está vivendo no dia a dia. Aí você está ressignificando um monte de coisa, mas você não traz clareza e consciência da sua própria vida no dia a dia. Olha só, você precisa aprender a desenvolver a consciência da maneira como você está vivendo. Isso aqui é importantíssimo. Tem gente que até aprende sobre o campo da mente, da inteligência emocional. Até aprende a lidar com seus pensamentos, mas continua vivendo no automático. Ah, agora eu sei ressignificar, mas eu continuo fazendo as coisas no piloto automático. Eu não percebo os padrões das coisas. Eu não consigo perceber as minhas próprias reações. Ou seja, gente que não percebe as decisões que está tomando decisão de forma inconsciente e está tomando a decisão. E quem não tem essa consciência, né, da forma como vive, não consegue mudar a maneira como vai viver. Então, se você não tem a consciência de como está seu casamento hoje, às vezes para você está bem, está legal, você olha assim e fala, podia melhorar, mas aí você vai tratando o que poderia ser extraordinário como bom, e o extraordinário nunca chega na sua vida. Às vezes a sua vida financeira profissional está legal, mas poderia ser muito melhor, mas você não tem a consciência disso. Então, nos relacionamentos, às vezes, você não tem a consciência do que está legal, do que não está. Então, você precisa ter essa consciência de como é que está a sua vida nesse exato momento. É isso que vai te impulsionar a dar passos para frente. Então, quando você olha para dentro de você e olha assim, sabe? Poxa, como é que está a minha vida hoje? Aí você vai olhar para cada área da sua vida. Como é que está a minha vida espiritual, minha vida com Deus? Aí você vai trazer clareza. Sabe, trazer clareza, literalmente. Como é que está a minha vida com Deus? Eu tenho dedicado tempo a Deus, eu tenho vivido uma vida de oração. Como é que está a minha vida com Deus? Aí você vai dar uma nota para a sua vida com Deus ali. Ah, minha vida com Deus hoje está nota 5. Eu preciso melhorar. O que eu vou fazer para melhorar o meu relacionamento com Deus? Está entendendo? Como é que a gente faz para, literalmente, aprender a desenvolver a nossa consciência, para a gente aprender a lidar melhor conosco mesmo? Não é com os outros, não é como é que está a vida da tua esposa com Deus, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a minha vida profissional? Poxa, eu faço o que eu gosto, ou eu só faço por dinheiro? Como é que está hoje a minha vida profissional? Poderia melhorar? O que eu tenho que fazer para melhorar? Tudo isso são exercícios, é você com você mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, ó, a todo momento a gente está prestando contas. Se você começar a enxergar a vida assim, eu acredito que sua vida vai ser mais fácil. Todos os dias eu presto contas comigo mesmo. Todos os dias eu vou deitar na minha cama e eu presto contas comigo mesmo. Eu olho para mim e começo a conversar comigo mesmo. Eu falo assim, e aí? Fez o que tinha que fazer hoje? Produziu? Negligenciou? Se distraiu? Como foi? Teve alguma coisa que poderia melhorar? Eu falo comigo mesmo e eu faço a minha autoavaliação. Não, eu fiz tudo que estava programado, fiz com excelência, com zelo, não negligenciei, não faltei em nada. Legal, parabéns. Por quê? Por quê? Uma fase da minha vida eu não tinha essa consciência e muito menos esse conhecimento. E aí eu vivi um tempo dos 17 aos 19, 20 anos, vivi uma vida do jeito que eu queria. Minha mãe falava, vai estudar, e eu, não, mãe, que estudar, e não sei o quê, e não queria fazer nada. Tudo bem, está tudo certo. Uma hora essa conta vai fechar. Aí, depois que eu casei, não tinha estrutura para casar, mas casei, e aí eu comecei a perceber que a vida não é um mar de rosas, não é os ursinhos carinhosos. Aí você começa a perceber que
assumiu uma responsabilidade, tirou uma moça de dentro da casa dela, né? Aí está construindo ali uma casa e precisa cuidar, e aí vem a primeira gravidez, e aí eu comecei a lutar contra o tempo, trabalhar para construir aquilo que eu não tinha construído na época que era para eu estar construindo. Ou seja, eu não tive essa consciência de construir, né, para o futuro. E aí a gente percebe que naquele momento eu tive um pensamento que se eu pudesse voltar atrás e pegar aquele menino de 17 anos, sentado na calçada com os amigos, conversando, jogando conversa fora, e pegar pela orelha e levar para dentro de casa e falar, vai estudar, infeliz. Seria tão bom, né, se a gente pudesse voltar no tempo, né, e falar, o que você está fazendo está acabando com a gente. Porque uma hora ou outra você vai ter que prestar conta para você mesmo. A vida é isso, é literalmente isso, a gente vive prestando conta para nós mesmos. O que eu estou fazendo hoje vai definir o que eu vou viver amanhã. Então, se eu estou negligenciando comigo hoje, amanhã eu vou colher o fruto disso. Se eu estou deixando de fazer o que eu tenho que fazer hoje, isso é consciência de vida. Se eu estou deixando de fazer muito bem feito o que eu deveria fazer hoje para eu ficar bem amanhã, o que acontece? Amanhã eu vou colher os frutos daquilo que eu plantei hoje. Ou seja, negligenciei, faltei, não quis trabalhar, né? Tá levando a vida do jeito que quer. Aí daqui a pouco quer colher o quê? Que fruto você quer colher na vida? Aí você fala assim, poxa, eu não tenho sorte, Deus não gosta de mim. Aí alguém é o culpado por isso, né? Então a forma que a gente está vivendo hoje, a forma que você vive hoje, e a gente vai falar bastante sobre isso, sobre uma regra, 70, 20, 10. A gente precisa aprender isso. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Onde a gente tem que colocar o foco. Se é no passado, no presente ou no futuro. E como fazer isso. Tá? Então é importante a gente ter essa consciência. Tá? Uma ferramenta importante para isso, depois você pode pegar na internet, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal chamada Roda da Vida. É uma roda com 14 áreas, as 3 principais áreas é corpo, alma e espírito, e o restante você vai ver várias sub-áreas. Uma vez foi interessante, eu fui atender um casal, a pedido de uma família aqui da igreja, que estava passando por um problema muito sério. E aí, eu sentei com aquela pessoa e eu fiz meia dúzia de perguntas, né? E a pessoa me respondeu. Aí eu peguei e virei para a moça e falei assim, a sua vida financeira não está acontecendo porque você tem problema no relacionamento com seus parentes. Aí a mulher começou a chorar. Ela, Deus te revelou? Eu falei, não, você mesmo que acabou de me mostrar isso, né? Através de uma ferramenta simples de desenvolvimento pessoal. Quando ela colocou lá que o relacionamento dela com os parentes delas era nota 0, e a vida profissional nela não andava, eu fiz algumas perguntas em cima daquilo, de vida profissional e relacionamento com parente, ficou claro que ela tinha uma trava emocional por conta desses relacionamentos com os parentes, que não deixava essa mulher prosperar financeiramente, mesmo ganhando muito dinheiro, o dinheiro não parava e tal. O que eu tenho que fazer? Eu falei, resolve esse problema. Ai, mas a minha sogra falou mal de mim a vida inteira. Eu falei, minha filha, vai lá, pede perdão, tira esse peso das suas costas, sabe? Resolve esse problema. Resolveu o problema, a vida financeira começou a andar, porque tinha algo prendendo ela, não deixando ela prosperar em outras áreas. Então, inteligência emocional é isso. Para que carregar, sabe, peso desnecessário a vida inteira, problema com o vizinho, problema. Resolve isso e segue a sua vida. Fala para o crente do lado, resolve isso e segue a sua vida em nome de Jesus. Essa ferramenta é interessante, que com isso você consegue avaliar o que está disfuncional na sua vida. Isso aqui é bem interessante. E aí, sabendo o que está disfuncional, a gente chega ao entendimento que a gente consegue nos mover, tomar atitudes e ações corretas. Ou seja, você vai escolher uma área ali e vai focar. Então, o que está faltando? É o profissional que eu preciso focar? Então, você vai olhar para a sua vida profissional e entender o que está faltando para você crescer naquela área. Então, é importante você avaliar a vida que você tem levado. Como cristão, como marido, como esposa, como pai. Que nota você se daria para você como um pai? Não precisa me responder, não. Como filho, que nota você daria para você mesmo como filho? Como patrão, como funcionário, que nota você se daria como um funcionário? Você é o patrão agora. Você é o patrão, agora é empatia, você vai se colocar no lugar dele. Que nota você daria para você mesmo como um funcionário? Já parou para pensar nisso, gente? Não, eu sou um excelente funcionário.
E aí, que nota você se daria? Mas é assim, é com consciência. É trazer consciência, não é viajar na maionese. Né? Não, eu sou um funcionário nota 10. Chega atrasado todo dia, falta, faz as coisas. Aí que funcionário nota 10 o quê, meu filho? Consciência. Né? O marido que você é. Pergunta para sua esposa que ela vai te dar a nota certa. Aí não adianta você ter um pensamento elevado sobre si mesmo. A Bíblia mesmo diz que não adianta você ter um pensamento muito elevado acerca de si mesmo. Nosso pensamento como cristão deve ser um pensamento equilibrado. A palavra de Deus é assim, sim ou não. Você é um bom marido? Sim ou não? Você é uma boa esposa? Sim ou não? Que nota você se daria? Não adianta, eu sou um marido nota 10. A minha esposa é que é nota 0. Não é assim. Não é assim. Então, esse pensamento desequilibrado não está trazendo consciência. Tá? Como é que eu faço? Essa consciência, na verdade, é o seguinte. Eu e você, nós precisamos aprender a usar a capacidade do nosso cérebro. O nosso cérebro pode nos oferecer muito, mas a gente não sabe usar a capacidade que nós temos no nosso próprio cérebro. Como é que eu faço para usar, pastor, melhor a capacidade do meu cérebro? É simples, avaliando as suas atitudes diárias. Começa a se avaliar no dia a dia, que você vai começar a usar melhor aquilo que o seu cérebro pode te dar. Melhora a capacidade do seu cérebro. Então você avalia se a curto, a médio e a longo prazo as suas atitudes estão te levando ao sucesso ou ao fracasso. Simples assim. Quando você começa a se autoavaliar e se daqui a um mês, um ano ou 5 anos, como é que eu vou estar? Quer um exemplo? Casamento ruim. Se você continuar com as mesmas atitudes diárias, as mesmas atitudes, as suas atitudes de sempre, lá na frente, você vai estar casado e feliz ou divorciado e infeliz. Esse é o pensamento. Se eu continuar assim, como é que vai? Será que a minha esposa vai aguentar tanto tempo eu tratando ela mal? Será que meu marido vai aguentar tanto tempo eu tratando ele do jeito que eu estou tratando? Como é que vai estar? Como é que vai ser lá na frente? Como é que vai ser a minha família lá na frente se a gente continuar fazendo as mesmas coisas? Isso aqui é trazer consciência. Trazer consciência é identificar os erros e focar numa solução. Então, eu identifico os erros, aquilo que eu preciso melhorar. E qual que é a solução que eu vou tomar para isso acontecer? Tá? Então, por exemplo, eu percebo que como casal, por exemplo, o homem não está 100%, ele fala, poxa, eu também tenho ali as minhas debilidades, eu estou falhando, meu casamento não está legal, mas é literalmente chamar a responsabilidade. Às vezes a gente quer que o outro assuma a responsabilidade daquilo que é nossa responsabilidade. Enquanto você fica tentando, a Bíblia diz, gente, Bíblia, vamos lá, vamos para a Bíblia. A Bíblia fala para você, né, não ficar preocupado com um cisco no olho do outro e tirar o argueiro do teu olho. Ou seja, tira a trava do teu olho. Tem uma trava gigante no teu e você está olhando para o cisco no olho do irmão. Então, é literalmente responsabilidade. É assumir a sua responsabilidade no relacionamento. Então, por exemplo, meu casamento podia estar melhor? Podia. O que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? O que eu como marido posso fazer? O que eu como esposa posso fazer para melhorar o meu casamento, o meu relacionamento? Eu não sei o que fazer, não sei por onde começar. Vai buscar ajuda em nome de Jesus. Isso é trazer consciência, é você identificar literalmente ali os erros, as suas debilidades, as suas falhas, as suas faltas e focar numa solução. Pastor, eu não sei como sair do lugar. Vai buscar ajuda, né, para que você consiga focar naquilo que é bom. Então, a forma como você olha as coisas na sua vida precisa mudar. Tem uma história que eu gosto bastante, que é a história da frigideira. A história diz mais ou menos assim: um vô levou o netinho para pescar num barquinho, e ali ele pegava uns peixes pequenos e guardava na caixa de isopor. Os peixes grandes ele devolvia para a água. Os pequenos ele guardava, os grandes ele devolvia. O neto, olhando aquilo, não entendeu nada. Falou, vô, por que os pequenos o senhor está guardando e os grandes, que parecem melhor, o senhor está devolvendo para a água? Ele falou, porque a frigideira que eu tenho em casa é pequena, meu filho. Ou seja, a maneira como ele pensa, né? A mentalidade é pequena, aí vê uma coisa grande e se assusta. A minha frigideirinha é pequenininha, eu não consigo um peixe grande. Ou seja, seria mais fácil ele trocar a frigideira e pegar uns peixão, né? Mudar ali de vida. Mas, entendeu a mentalidade, a forma como a gente está acostumado a olhar para a nossa vida? E é isso que nos condiciona a ficar preso, estagnado, na mesma situação. É o povo no deserto. A mentalidade do povo não estava preparada para uma terra prometida. Eles não tinham mentalidade de governo. Deus sempre quis tirar o povo da escravidão e levar para o governo. Na verdade, nunca foi plano de Deus o povo ficar estabelecido como escravo. Aí o povo, porque aceita a condição de escravo, fica 430 anos escravizados no Egito. Como é que eles entram no Egito?
Você sabe me dizer como é que o povo entrou no Egito? O povo entra pela porta da frente. Ele entra debaixo do governo de José. José era o governador. O faraó do Egito concede a eles uma terra. Eles vão crescer naquela terra, eles vão plantar, eles vão colher, eles vão crescer. A Bíblia diz que eles crescem abundantemente, eles prosperam muito. Só que aí, quando José morre, aquele faraó da época de José morre, vem um outro faraó, e esse outro faraó fala assim, pô, tá estranho isso aqui, eles estão crescendo. Se esse povo se junta, eles vão expulsar a gente da nossa própria terra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lançar um jugo. Olha a estratégia de Satanás. A gente vai lançar um jugo, quer dizer, lançar peso. Vamos botar eles para trabalhar para a gente. E aí eles vão lançando o jugo agora. Um povo grande, a Bíblia diz que o povo hebreu era um povo forte e numeroso. Ou seja, aquele povo tinha condição de governo. Eles aceitam a condição de escravos. E assim eles vão viver 430 anos. Aí eles clamam por um libertador, Deus vai lá e levanta Moisés. Moisés vai, tira o povo, leva para o deserto até ir para a terra prometida. O deserto seria literalmente o tempo de treinamento desse povo. E o que Deus queria tirar? A questão não era tirar o povo do Egito, era tirar a mentalidade de Egito de dentro do povo. Então aquela mentalidade de escravo, Deus estava falando, com essa mentalidade vocês não podem entrar. Então foi por isso que esse povo demora 40 anos, fica ali no deserto e não conseguem, a maioria deles, pelo menos os que estiveram no Egito, eles não conseguem acessar a terra prometida, porque eles não conseguem destravar onde? Na mente. Aí eles não vão acessar uma posição de governo, porque a mente ainda está cauterizada, a mente está travada, está amarrado ali, os pensamentos são pequenos, eles pensam como escravos. E quem pensa como escravo nunca vai se tornar um governador. Agora, a Bíblia nos ensina também que até um copeiro que pensa como governador não fica como copeiro por muito tempo. Neemias era um copeiro, mas ele pensava como um governador. E pensando como governador, ele não vive como copeiro a vida inteira. Então a gente precisa literalmente entender isso. Tudo está no alcance da maneira que a gente pensa, dessa transformação interna que a gente precisa ter, olhar para dentro de nós mesmos, né? E aprender a produzir mais, aprender a fazer mais, crescer mais, desenvolver mais. Por exemplo, gente, muita gente, por conta das crenças do passado, né? Uma crença, minha família é pobre, eu também sou pobre, vou morrer pobre, eu nasci pobre e serei pobre. Cada um carrega a sua crença. Isso gera uma frustração. E todas as frustrações das pessoas são baseadas nas expectativas mal resolvidas. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Quando uma pessoa deposita a expectativa no outro e ela imagina um resultado que o resultado não vai vir, porque ela depositou a expectativa no outro, o resultado é frustração. Diga, frustração. Por exemplo, fulano prometeu que ia te ajudar, mas não te ajudou. Não fica preso nisso. Aprenda a conquistar. Ah, mas se aquele meu parente rico olhasse para mim e montasse um negócio comigo, a minha vida ia fluir. Entenda uma coisa, gente. Frustração não tem a ver com o que aconteceu. A frustração tem a ver com o que você espera que vai acontecer. Essa é a questão. Não é com o que aconteceu, é com o que você está esperando que vai. Não foi porque o parente rico não te... É que você esperou algo da outra pessoa, você projetou na outra pessoa algo que aquela pessoa nunca nem pensou. Mas você está projetando algo, tá? Então, é literalmente isso. O parente rico, aí na cabeça da pessoa, não, minha vida está resolvida. Agora eu tenho um primo rico na família. Ele tem bastante dinheiro, ele vai me ajudar. Aí essa pessoa cria uma expectativa. Só que quando chega um momento, aquele parente não vai ajudar, ou não ajudou. O que acontece? Surge então, nasce o quê? A frustração. E não nasce pelo fato daquela pessoa não ter recebido ajuda. A frustração nasce pelo fato da expectativa que foi criada na mente antes da realidade acontecer. Ou seja, a pessoa criou na mente dela que o outro ia fazer alguma coisa e não fez. E aí, isso te levou à frustração. Muitas vezes a pessoa ela não está lidando apenas com o problema. A gente acha que é só o problema. Muitas vezes o grande problema são as expectativas. A expectativa que a pessoa constrói na mente dela. Então ela constrói algo na mente, uma expectativa sobre o outro, que talvez o outro nem seja capaz de corresponder. Nós falamos sobre as 5 linguagens do amor. Nós falamos sobre os perfis comportamentais.
Às vezes, o casamento, por exemplo, não dá certo porque você cria uma expectativa no marido que ele não tem a capacidade de corresponder. Você espera que ele te ame da maneira que você recebe amor, que você está condicionado a receber amor, mas ele expressa amor de uma maneira diferente da que você sabe receber. Nós estudamos sobre isso, né? Você já está craque disso, né, gente? Amém ou não? Não? Como não? Então você está ali, por exemplo, você, sei lá, o seu marido, a esposa, palavras de afirmação. Aí o marido, gestos de serviço. Então, por exemplo, o gesto de serviço é quando você faz alguma coisa para o seu marido, ele vai ficar feliz. Aí às vezes ele só quer chegar em casa e que o travesseiro dele esteja com a fronha amarela. Aí ele olha para aquela fronha amarela e ele dorme mais feliz, sei lá por quê. Estou inventando uma coisa aqui na cabeça. Mas a esposa já é uma palavra de afirmação. Aí o marido chega com presente. Aí a mulher já está cansada, ela fala, eu não quero presente, você tem que falar que me ama. Aí o cara tem uma trava. E ele não consegue falar que ama. E aí? Por isso que entender essa questão da inteligência emocional é muito importante. Gente, isso é sério, tá? Eu estou falando de mim, da pastora. Ela é palavras de afirmação. E eu nasci e condicionei a minha mente, porque eu nunca vi o meu pai pegar na mão da minha mãe. Falar que ama, então, acho que Jesus ia voltar na terra. Eu nunca vi pegar na mão. E eu queria falar, mas eu tinha muita dificuldade a ela. Você não fala que me ama. E eu não entendi acerca dessas coisas que eu estou ensinando para vocês hoje. Então, para mim, era muito difícil. Mas, quando eu chegava em casa, que essa mulher preparava ali minha roupa de corrida, Jesus do céu, que alegria no coração. Mas eu não conseguia corresponder à expectativa dela, eu não conseguia corresponder à linguagem de amor dela. Aí eu comecei a entender isso, aí eu comecei a praticar, eu comecei a falar, eu preciso melhorar. Então hoje para mim é fácil, eu te amo. Hoje é fácil. Mas nem sempre foi assim, entendeu? E por conta disso meu casamento quase acabou. Está entendendo, gente, o que eu estou falando? A gravidade da coisa? Por conta disso, né, nós tivemos seríssimos problemas no casamento. Hoje, entendendo, né, eu cresci condicionado numa família assim. Nunca vi meu pai pegar na mão da minha mãe, era um milagre. Sabe? E ali, a gente cresce condicionado nisso. Então, para mim, olha só como a mente vai longe. Na minha cabeça, né, o casal ficar de mão dada o tempo inteiro é desrespeito com na minha cabeça, soava desrespeito, né, por exemplo, com as outras pessoas. Então, ficar de mão dada, ficar junto o tempo inteiro, para mim até só, poxa, eu estou falando só pegar na mão. Tem uns irmãos que na hora do culto ficam se beijando. Aqui não, né? Porque se fica, ô irmão, o que é isso aqui? Está pensando que é o que aqui? Está entendendo, gente, como é que é a mente? A mente humana vai longe. Os nossos o pensamento vem, as travas emocionais. Por exemplo, hoje, quem me vê falar em público aqui? Poxa, o pastor tem um dom natural, uma habilidade. Ah, tá. Ô, crente, se você soubesse como esse negócio era duro para mim. Na época da faculdade, eu combinava que quando era trabalho para apresentar, eu falava, gente, me dá toda a parte teórica, eu faço tudo, e eu não conseguia nem ir no dia, porque eu ficava com medo de chegar lá, e ainda o professor falar, não, você tem que falar alguma coisa. Gente, eu tomava zero em alguns trabalhos que tinha que apresentar. Eu dava um jeito de depois de passar de ano, mas eu não conseguia de jeito nenhum falar em público. Isso para mim era uma trava. E aí eu fui ressignificando, peraí, eu consigo, né? E eu fui estudar, eu fui buscar, eu fui construir uma habilidade que eu não tinha. Já ensinei isso, habilidade natural, habilidade aprendida. Então se constrói a habilidade. Aí não consegue, se você focar, se você depositar o seu tempo, se você, né, entender que você vai conseguir, você consegue. Nada é impossível, né, mas você tem que gastar energia, força, pagar o preço. Então as frustrações normalmente são o quê? Expectativas mal resolvidas e que não foram devidamente comunicadas. As pessoas se frustram porque projetam as suas expectativas nos outros e não têm a capacidade de comunicar. Muitas vezes o marido fica bravo com a esposa porque ele sai do trabalho e ele, na cabeça dele, ele queria comer uma carne. E ele vai pensando nessa carne.
Quando ele chega em casa, a esposa fez uma bela macarronada. Aí o cara olha e fala, mas eu queria carne. Aí ela, quê? Aí começa a saber, eu queria carne. Poxa, você poderia me conhecer melhor. Como é que a pessoa sabe o que você quer se você não abrir a sua boca, santo? Você está entendendo isso, gente? Como é que a pessoa sabe o que o outro vai querer ou quer, se ele não comunica, se ele não fala, se ele não se expressa, se ele não consegue comunicar para outra pessoa? Sabe aquela expectativa que é expressa? Quando você tem uma expectativa e você expressa, o não nem dói tanto. Porque às vezes você comunicou, olha, eu queria que fosse assim. A pessoa fala não, e aquilo talvez facilita você aprender ou lidar com a realidade do que ficar numa expectativa silenciosa que nunca foi comunicada e por isso que acontece, também nunca foi resolvida. Eu tenho uma expectativa silenciosa, ou seja, nunca comuniquei, mas você quer que a sua esposa entenda o que está passando dentro da sua mente. Compra uma bola de cristal e dá para ela estudar lá, para ver se consegue. Eu falo aqui na igreja, nós não temos bola de cristal. Eu falo com os pastores, às vezes o irmão, mas eu queria, pastor, que o senhor fizesse assim. Irmão, não fala para ver, e assim, não é porque você quer que eu vou fazer, mas fala para ver se alinha as expectativas, porque tem coisa que você não fala, como é que, né, você vai se frustrar, você se frustra porque você ficou calado, você não comunicou, aí eu me frustro também porque eu poderia ter te ajudado mais, às vezes, sabe, isso gera frustração, a falta da comunicação. Comunicação, gente, é tudo nos relacionamentos. É por isso que muita gente se frustra. A frustração não nasce daquilo que aconteceu. É daquilo que as pessoas imaginam que deveria ter acontecido, mas não teve nem a capacidade de comunicar. Olha só que interessante, a pessoa vai criar um cenário na mente. Aí a gente está falando lá do parente rico, né? Foi esse exemplo que eu dei. Ele tem dinheiro, ele pode me ajudar. Mas quando ele não ajuda, vem a frustração. Aí, na verdade, o problema nunca foi a situação. O problema foi só a expectativa que foi construída dentro da mente da pessoa. Essa expectativa vai afetar as emoções dessa pessoa. E por isso que eu digo, comunicação nos relacionamentos é muito importante. Um relacionamento saudável, por exemplo, é construído na base de uma comunicação clara. Comunicação clara. E comunicação é o seguinte, não é você falar. É você se fazer entendido. Porque falar, comunicar, mas o outro lado não entendeu, a sua comunicação não foi clara. Eu comuniquei, falei, mas você entendeu? Por isso que muitas vezes você precisa ser até redundante. Eu estou falando algo para você e tal. Aí você entendeu? A pessoa precisa demonstrar que ela entendeu o que você falou, porque senão você vai cobrar algo dela que ela nem entendeu. Você falou de uma maneira superficial, a pessoa não entendeu, aí nasce a tal da frustração. Quer mais um exemplo? Vamos pensar no contexto ministerial. Às vezes a pessoa ela tem um desejo muito grande no coração de servir na igreja. Ou de liderar alguma frente na igreja, ou de se desenvolver mais dentro do ministério. Isso é um bom desejo. A Bíblia diz o seguinte, o apóstolo Paulo diz, aquele que busca o episcopado, boa coisa busca. Ou seja, se a pessoa quer desenvolver na sua comunidade de fé, crescer, ajudar mais, isso é muito bom, isso não é ruim, isso é bom. Só que aquela pessoa nunca conversou com nenhum líder, nenhum pastor sobre aquilo. Ela não consegue expressar o desejo dela de querer se desenvolver dentro do ministério, de querer ajudar. A pessoa sabe o quanto ela pode ser útil, ela sabe o quanto ela pode ajudar, mas ela não consegue, ela tem as suas travas, ela não consegue ajudar, e aí, olha só, ela não consegue expressar o desejo, pelo fato de não conseguir expressar, ela também não vai conseguir se posicionar, né? E aí, a liderança não sabe o que está no coração daquela pessoa, o pastor não sabe o que está no coração. Com o tempo, essa pessoa começa a olhar as coisas e vai pensar, poxa, nunca me dão uma oportunidade, ninguém me chama para nada. Mas muitas vezes, gente, o problema não é a falta de oportunidade. Muitas vezes não é a falta de oportunidade. O problema muitas vezes é a comunicação. O que falta muitas vezes é comunicação. É uma expectativa que é criada na mente, mas que nunca foi colocada na mesa através de uma conversa clara. Está entendendo isso? Uma expectativa que é criada na mente, mas que nunca trouxe para o campo da realidade, de olhar no olho, de conversar, de falar, né, olha, pastor, eu estou sentindo de ajudar aqui, eu queria estar mais perto aqui e tal. Às vezes a pessoa está passando por um problema, por exemplo, isso é muito comum, hein? Muito comum. Um problema em casa, marido, esposa, mas não fala. Mas a gente vai fazer alguma coisa e a gente não sabe. Você olha a pessoa na igreja, está todo mundo bem, aí está lá, em casa não está legal. Poxa, procura falar, não está legal aqui, casamento não está legal, a gente está desalinhado e tal. Gente, é o que eu falo, eu canso de falar.
Na vida é assim. Não espera o arroz doce azedar, não espera o farol ficar vermelho, acendeu a luzinha amarela, ajuda. Pastor, ajuda aqui, A gente tá meio travado aqui nessa área aqui. A gente parece que está bem, mas a gente não está bem não, né? Tem que conversar, tem que pedir ajuda. É assim que a vida funciona. Né? Às vezes a gente não comunica, você vem, entra na igreja com um sorrisão no rosto, para mim está tudo bem, fala, está tudo bem. Aí depois a gente vai ver que o negócio não está nada bem. Por isso é importante, necessário despertar a consciência. E esse despertar de consciência é aprender a trocar chaves emocionais da sua própria vida. O que isso significa, gente? Significa parar de justificar a situação atual e começar a assumir responsabilidade pelas decisões que você está tomando hoje. Às vezes é uma desculpa atrás da outra. Por que sua vida está assim? Aí você põe a desculpa é tudo. Aí você vai buscar lá nos antepassados, a avó, o vô, porque meu pai, porque... Mas você nunca assume a responsabilidade da sua própria vida. A pessoa olha para o casamento e percebe, não está bem. Ao invés de despertar a consciência, e despertar a consciência é parar de dizer para você mesmo, é assim mesmo, foi assim no casamento do meu pai, vai ser assim mesmo, né? Aí você tem que começar a perguntar, o que é que eu posso mudar nas minhas atitudes para que esse relacionamento seja diferente? Você está entendendo o que eu estou querendo explicar? Ao invés de eu ficar, é assim mesmo, é normal, todo casamento, o que eu tenho que melhorar? O que eu preciso melhorar nas minhas atitudes para esse relacionamento também dar um upgrade? Quer mais um exemplo? A pessoa olha para a vida financeira dela e percebe que não está legal. Aí despertar a consciência é parar de justificar dizendo, mas toda a minha família passa por dificuldade financeira. Aí você vai trocar essas desculpas por um argumento forte para você mesmo. O que é que eu posso fazer de diferente a partir de hoje para construir um futuro melhor para mim e para minha família? Você percebe como é diferente? Você ficar ali justificando, arrumando desculpa para tudo, ao invés de você olhar e falar assim, o que eu posso fazer para melhorar, para destravar, para crescer? Qual que é o plano? Qual que é a estratégia? O que eu tenho que fazer? Isso é despertar a consciência. É parar de viver uma vida automática e começar a avaliar melhor as suas próprias atitudes do dia a dia. Porque no automático a gente está condicionado a fazer, e assim o nosso cérebro, ele vai fazendo no automático. A gente antes de fazer tem que avaliar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou gastando tempo com isso? Isso aqui está me fazendo perder esse tempo disso, e isso aqui se eu estivesse fazendo eu estaria tendo mais resultado do que fazer isso. Então é você começar a despertar isso dentro de você mesmo. Quando você muda suas atitudes no presente, agora, e sempre dá tempo para mudar, o que acontece? Você vai começar a mudar também o futuro que está por vir, que você mesmo está construindo. Então despertar a consciência, gente, é simples, é parar de dar desculpa e buscar a solução. Amém? Parar de dar desculpa e buscar solução. Isso é despertar a consciência. Como é que meu casamento vai melhorar, minha vida financeira, minha vida profissional, minha vida com Deus? Para de dar desculpa. É porque não tenho tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo que você. Por que uns conseguem administrar melhor o tempo e você não? Né? Por que tem gente que consegue fazer um monte de coisa nas 24 horas por dia e você não consegue fazer quase nada? Então você precisa parar de dar desculpa e administrar melhor a sua vida. Né? Amém ou não? Amém. Terceira e última lição de hoje. Decida viver uma nova realidade. Fala para a pessoa que está do seu lado. Decida viver uma nova realidade. Como é que eu faço isso? Eu vou te explicar através de um princípio muito utilizado no desenvolvimento pessoal chamado 70, 20, 10. Repete comigo, 70, 20, 10. Esse é um princípio de concentração de energia. Anota isso aí, concentração de energia. A ideia aqui é simples, tá bom? Cerca de 10% da nossa energia deve ser usada para a gente aprender com o nosso passado. Quantos por cento? 10%. 10%. Deixa o passado no passado. 10% do passado você traz como fonte de aprendizado. 20% da sua energia é olhando para o futuro. 20% da sua energia preparando, planejando, pensando no futuro. 70% da sua energia tem que ser gasta no presente. No hoje. No agora. 70% das suas ações tem que ser focadas no que você está construindo hoje. Gente, biblicamente, a única certeza que a gente tem é o dia de hoje. A gente não tem a certeza do amanhã. E o que passou, passou. O que passou virou fonte de história. O amanhã, se Deus permitir, vai existir, ok? O amanhã, se Deus permitir, vai existir.
Então o foco é no hoje. Daqui a 35 anos, quando... Filho, você não sabe nem se vai ter 2 dias a mais, quanto mais 10, 15, 20. Então você precisa olhar para a sua vida hoje, concentrar suas energias nesse exato momento, no dia de hoje. Amanhã eu começo. Você só está procrastinando mais. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu penso nisso. É hoje. Você tem que olhar a sua vida, foi o que eu te falei. Acorda, vamos para cima, dorme, presta conta para você mesmo. Seja honesto com você mesmo. O que eu fiz hoje foi o suficiente para me levar aonde eu espero chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Ou não? O que eu preciso produzir mais? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? E a vida é processo. Nada acontece do dia para a noite. É processo. É processo. Então, essa é a ideia. 10% passado, 20% futuro e 70% presente, ação. Por quê? Primeiro, o passado ele não pode ser mudado. Alguém consegue voltar 1 minuto atrás aqui? 1 dia atrás? Você consegue voltar 10 anos atrás? Sabe, às vezes tem algo que você gostaria de ter resolvido lá atrás, você não consegue voltar mais. O passado não pode ser mudado. O futuro ainda não chegou, não existe. O presente é o único lugar onde nós podemos tomar as decisões e mudar a direção da nossa vida. É nesse exato momento que eu posso tomar consciência de mudar a minha vida. É nesse exato momento, agora. Esse é o momento que eu posso parar, olhar para dentro de mim e falar assim, eu vou mudar tal área da minha vida. A partir de hoje eu vou colocar força nisso todos os dias e vou resolver essa questão. O único momento que a gente tem para resolver a nossa vida é agora. O futuro não existe, o passado já passou. Por isso você precisa concentrar a sua energia no tempo presente. Passado, excesso de passado. Por que tem muita gente com depressão? Porque a vida é só passado. Lá em Barbacena, quando eu tinha... Aí você fica preso a 50 anos atrás, a 20 anos atrás, a 10 anos atrás. Quando a situação era boa, quando não sei o quê. Você está tão concentrado no seu passado que o que acontece, você talvez nem percebe, mas está preso numa depressão. Quais são as 2 doenças psicossomáticas que mais afetam a população, a humanidade hoje? Depressão e ansiedade. Depressão é excesso de... E ansiedade? Você está entendendo isso, gente? As doenças que mais prendem as pessoas, ou é a depressão, que mantém a pessoa presa no passado, ou é a ansiedade, que mantém a pessoa presa num lugar que nem existe ainda. Nem existe. Ou num lugar que existiu, ou num lugar que nem existe. Aí a pessoa não consegue focar no tempo presente. Está tão preocupada como vai ser amanhã, o dia de amanhã. A Bíblia diz, basta cada dia o seu... A esperança se renova a cada manhã. Deus está dizendo o seguinte, você tem um dia inteiro para produzir. Olha só que interessante, Eclesiastes 11 vai falar literalmente isso. Gente, está tudo na Bíblia, gente. Estudando a Bíblia, a gente percebe que está tudo lá. Olha o que Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz. Semeie pela manhã e também à tarde, porque você não sabe qual semente prosperará. Sabe o que esse texto está dizendo? Concentre as suas ações no dia de hoje, no tempo presente, porque é no presente que você constrói o seu futuro. Planta, lança o teu pão, semeie, lance a sua semente pela manhã, à tarde. Você não sabe qual é que vai trazer o fruto para você. Mas você está fazendo a sua parte, lançando a sua semente, concentrando as suas ações no tempo presente. Porque é no presente que você está construindo o seu futuro. Resumindo, gente, você precisa aprender a concentrar as suas energias no dia a dia. Isso é ser inteligente nas emoções. É concentrar a sua mente naquele dia. Você tem que prestar conta com você daquele dia. Parar de se preocupar mas como é que vai ser no futuro? Um dia de cada... Eu não preguei aqui esses dias, que a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. A vida é tão mais leve e tão mais fácil se você aprender a viver um dia de cada vez. Independente da situação, do problema ou da dificuldade que você está enfrentando. Enfrentar isso, vivendo um dia de cada vez, é muito mais fácil do que você querer resolver a sua vida inteira. A gente não consegue resolver tudo. Então, a ideia é aprender a viver um dia de cada vez.
A forma como você usa o seu tempo hoje, por exemplo, com disciplina ou sem disciplina, com disciplina ou com distração, é o que está construindo ou sabotando o futuro que você quer viver. E aí muitas vezes as distrações não te deixam crescer, romper. E aí você está preso nas distrações, até tem consciência disso, mas não consegue ter um plano de ação. Ou seja, fazer algo que vai te tirar dessa distração. Então hoje nós aprendemos 3 atitudes a respeito da inteligência emocional à luz da Bíblia. Primeiro, aprender a selecionar aquilo que entra na tua mente. Nem todo pensamento, entenda isso, merece espaço dentro de você. Repete isso, nem todo pensamento merece espaço dentro de mim. Tem pensamentos que você tem que aprender a mandar para bem longe de você. Nem todo pensamento merece tomar espaço dentro de você. Segunda lição de hoje, despertar a consciência da maneira como você está vivendo. Isso aqui é importantíssimo. Como que eu faço isso? Avaliando as minhas decisões e entendendo que as minhas decisões de hoje estão construindo o meu futuro de amanhã. Quando você olhar para a sua vida, acordar e falar, hoje eu vou produzir o melhor dia da minha vida. Eu vou lançar as minhas sementes para colher os frutos. E aí quando você vive uma vida com consciência, uma vida intencional. Nós fizemos uma série só para falar sobre uma vida intencional. Aprender a ser intencional naquilo que você está plantando. Aprender a ser intencional no que você está plantando no seu casamento. Aprender a ser intencional no que você está plantando na sua profissão. Aprender a ser intencional no que você está plantando nos seus relacionamentos. Então olhar para a sua vida e ser mais intencional. Não viver uma vida, deixa a vida me levar. Vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer. Seja mais intencional nas suas ações. Seja mais intencional com Deus, mais intencional com a sua esposa, mais intencional com o seu marido. Como que eu quero estar com a minha esposa? É assim, eu quero viver bem com ela. Então vou ser intencional para que isso aconteça. E por fim, nós aprendemos que nós precisamos decidir a viver uma nova realidade. Você precisa decidir. Para você se libertar dos seus traumas, você precisa decidir. É decisão. A decisão é sua. Eu não posso fazer por você, Deus não pode fazer por você. É você que tem que decidir viver uma nova realidade. Eu cito bastante exemplo de casamento, né? Eu gosto muito, mas se o seu casamento hoje não é o casamento que você sonha, que você esperava, você projetou um príncipe encantado e do príncipe hoje só tem um cavalo, mas esse príncipe pode chegar. Você, né, projetou uma mulher sábia e a mulher às vezes é meio rixosa ainda, meio brava, responde de uma maneira que te, né, deixa nervoso. O que a gente tem que fazer aqui, gente? Decidir viver uma nova realidade. A responsabilidade começa em alguém. Se alguém não assumir a responsabilidade, ninguém vai ter resultado. Se um dos dois, num relacionamento, não assumir a sua responsabilidade, nenhum dos dois vão ter resultados. Então, alguém tem que ser tomado por consciência. Alguém tem que ter a consciência, não está legal, precisa melhorar, não vou ficar esperando que ela melhore, não vou ficar esperando que ele melhore, eu vou fazer a minha parte. Então, eu vou entender as emoções da minha mulher, eu vou entender porque muitas vezes sob pressão ela responde assim, ela age assim, eu vou estudá-la, gente, não tem problema nenhum. Eu vou estudá-la no campo das emoções, eu vou ler o livro A Linguagem de Amor, eu vou estudar sobre inteligência emocional, eu vou estudar acerca de perfil comportamental, mas eu vou entender a minha esposa, e entendendo ela, eu vou conseguir agir e reagir às situações de uma maneira diferente. Eu decido viver uma nova realidade. Viver uma nova realidade é uma decisão que só você pode tomar na sua vida. Quando você decide viver uma nova realidade, você não pode terceirizar isso para ninguém. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode fazer por você. É você. Eu decido viver uma nova realidade na minha vida. Aí eu vou concentrar as minhas energias nas minhas ações do presente. Eu quero viver uma nova realidade. Aí você lembra do dia que a tua esposa te ofendeu. Eu quero viver uma nova realidade. Aí você lembra do dia que o teu esposo, né, causou um problema. 10% é passado. Isso é um exercício mental. 10% de passado. O pastor Vitor ensinou que é para buscar do passado só aquilo que é bom, trazer memória aquilo que vai me fazer bem, aquilo que vai me trazer esperança. Então, essa parte aqui, eu não quero lembrar. O que eu vou fazer? Eu vou ressignificar. Eu vou buscar ali, questionar aquela questão, para que aquilo não fique martelando na minha cabeça.
Gente, eu sou ser humano também. Eu deito na cama muitas vezes, vem coisas do passado na minha cabeça. Às vezes, né, que já gera aquela... Pera, isso aqui passou, isso aqui tem 30 anos, eu não quero saber disso. Aí você começa a rejeitar. Lembra? O nosso cérebro precisa ser um filtro, a nossa mente é filtro e não depósito. Né? Tudo que vem você vai depositando, daqui a pouco você está ali tendo porque você teve um problema no casamento há 15 anos atrás, aí você olha para sua esposa hoje que não tem nada a ver com aquela mulher de 15 anos ou com seu marido, e aí você começa a brigar ali ou discutir, porque você está lembrando, vem um pensamento de... Pode ser um dardo inflamado do inferno também, esse pensamento, aí vai saber. E você está ali lutando contra a pessoa. Então você precisa aprender a rejeitar, falando, não é isso, não é. Aí você vai ressignificar. Dar um novo significado, né? Você vai trazer ali algo bom para aquele pensamento ruim. Não deixe, ele martelou na sua cabeça ali, está ruim. Acabou. Então, aqui, gente, é uma chave poderosa para a gente. É concentrar nossas energias no presente, fazendo hoje o que precisa ser feito, decidir viver uma nova realidade. Fala assim comigo, eu decido viver uma nova realidade em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Ó, acabei no horário, 22 horas em ponto. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.